Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkenização para vocês. Vamos falar de um assunto muito importante, vamos explicar o que faz uma securitizadora, qual é a importância dela para o mercado financeiro e também para os nossos investimentos. Para isso, gente, hoje eu trouxe um cara que entende tudo do assunto, Gabriel Lopes, Head de Originação e Distribuição da Vert Capital. Gabriel, obrigada por aceitar o convite. Legal, prazer falar com vocês. É muito legal a iniciativa, é algo que a gente gosta bastante aqui dentro da Vert. Espero que a gente possa contribuir positivamente para o conteúdo aqui, muito legal. Com certeza, foi super bem indicado, foi super bem recomendado, Legal, então eu tenho bom. certeza que vai ser bem legal. Não sei se é bom ou não sei se é ruim. Isso é bom, isso é bom. Falaram super bem, então isso é ótimo. Gabriel, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua trajetória no mercado para o pessoal conhecer você. Legal, prazer, meu nome é Gabriel. Vou apresentar um pouco primeiro da Vert e depois eu conto um pouquinho da minha trajetória profissional e minha trajetória aqui dentro da Vert, porque as coisas estão muito correlacionadas. Bom, a Vert é uma casa independente de estruturação, distribuição e gestão de dívidas estruturadas com foco em mercado de capitais, especialmente securitização. A casa existe desde 2016, a gente acabou de fazer 8 anos. Nesses 8 anos, a gente fez mais de 230 transações de securitização, né, entre CRA, CRI, FDIC e debenture, e com foco tanto em operações que a Vert atua como estruturação e colocação, ou operações que a gente atua efetivamente só na gestão do instrumento de securitização. Seja via securitizadora, né, e aí falando especialmente de certificado de recebíveis do agronegócio, o CRA, certificado de recebíveis imobiliários, o CRI e debentures de securitizadora, seja no instrumento de FDICs, fazendo gestão, e mais recentemente a gente fez habilitação para a DTVM para também começar a prestar os serviços de administração fiduciária. Eu sou formado em Direito no Largo São Francisco, na USP, me formei em 2017. Eu brinco que se eu conto que eu sou formado em Direito, ninguém acredita, porque hoje eu não tenho nenhuma atuação jurídica, né? Minha única experiência jurídica foi num escritório de advocacia, 100% jurídica, né? No escritório de advocacia, que eu trabalhei durante 10 meses no primeiro ano de faculdade. Tá valendo. Tá valendo. Logo depois, em 2014, eu fiz um estágio no Banco Original, né? Era o primeiro banco digital na época, fiquei 2 anos lá, e é ali que eu comecei a ter muito contato, principalmente com operações de crédito, comecei a abrir um pouco a cabeça para fazer essa virada de chave, transição de carreira. Saí de lá em 2016, foram 2 anos muito bons, acho que aprendi bastante, e entrei aqui na Vert bem no comecinho, né? Eu tô aqui, a gente, como eu falei, acabou de fazer 8 anos, eu tô aqui há um pouco mais de 7 anos e meio. Então, começou junto. comecei junto e também vi toda a história da Vert, toda a evolução do mercado de capitais, principalmente com esse viés de securitização. Então, tem algumas histórias legais para contar. Legal. E falando em securitização, eu queria que você explicasse, para quem não entende, não está familiarizado, o que é securitização. Muito bom, legal. Primeiro eu vou falar o que não é, com uma piada que todo mundo confunde securitização, tá? Securitização não é uma seguradora. Securitizadora com certeza não é uma seguradora, tá? Seguradora, ela tá ali para cobrir determinados riscos em casos de sinistros, em casos de algumas situações que possam trazer risco para alguma determinada transação, e a seguradora está ali para garantir que, na ocorrência do sinistro, a seguradora vai cobrir algum dano causado em função desse sinistro. Tá? A securitizadora é totalmente diferente, mas as pessoas fazem essa confusão por conta dos nomes parecidos. Tá? Então, eu vou primeiro falar do ponto de vista técnico o que é a securitizadora. Tá? Basicamente, a securitizadora é um intermediador entre uma empresa, um pool de empresas que tenham determinados ativos, e quando eu falo de securitizador, eu estou falando em ativos representados por recebíveis, tá? Créditos das mais naturezas possíveis, desde créditos da cadeia do agronegócio, créditos da cadeia imobiliária, créditos de natureza financeira, mercantil, enfim, todo e qualquer tipo de crédito. Então, ela intermedia a relação entre empresas que tenham recebíveis ou que tem uma capacidade de originar recebíveis nesses N setores que eu comentei, e investidores de mercado de capitais que têm interesse em investir nesse tipo de recebíveis. Então, essa é a explicação técnica para o que é a securitizadora. A securitizadora fica no meio do caminho para garantir essa intermediação, fazendo a compra desses ativos
em nome dos investidores e garantindo a administração e segregação desses recebíveis para que os investidores tenham conforto para investir numa estrutura de securitização. O exemplo prático que eu acho que vale a gente trazer aqui... Que eu ia pedir para você agora. Você pode dar um exemplo? Legal. Uma maneira bem simples para entender? Claro, muito bom. Vou pegar um exemplo fácil aqui, tá? Vamos supor uma empresa que ela é proprietária de galpões logísticos, tá? Múltiplos galpões logísticos. Ela não é uma operadora, do ponto de vista de ela não está ali no dia a dia operando, prestando serviço nesses galpões logísticos. Ela é proprietária, mas ela tem empresas interessadas em operar esse galpão logístico. Então, usualmente, esses proprietários dos galpões logísticos, eles fazem a locação desses galpões logísticos para empresas que vão operar isso, precisam de galpões logísticos para a dinâmica de sua atividade, e em função dessa relação de locação, são relações de longo prazo, geralmente, o proprietário tem a receber dessas empresas que ele fez a locação, né, um aluguel mensal. E o proprietário, num cenário normal, ele ia receber esse fluxo de locação durante 10 anos, por exemplo. Todo mês ele ia receber daquela empresa que alugou um fluxo de locação durante 10 anos. Pode ser que por uma questão de fluxo de caixa, uma questão de estratégia, alavancagem, não faça sentido pro proprietário receber esse fluxo ao longo do tempo, mesmo sendo um risco muito bom, uma contraparte que está alugando o imóvel ser um risco de crédito muito bom. Então, a securitização poderia ser uma forma de viabilizar que esses proprietários recebessem o fluxo da alocação que eles receberiam ao longo do tempo à vista. Naturalmente... Trazer liquidez para essa empresa. Exatamente. O foco é gerar liquidez em cima de um recebível de médio e longo prazo. Entendi. Então, a securitizadora teria aqui a função de emitir um instrumento, que nesse caso, como eu falei da cadeia imobiliária, seria um CRI, né, o Certificado de Recebível Imobiliário, que os investidores comprariam esse CRI e com dinheiro decorrente da compra desse CRI pelos investidores, que vai estar dentro da securitizadora, a securitizadora vai comprar o recebível de locação do proprietário. E a partir desse momento, as contrapartes, as empresas que estão alugando os imóveis, elas vão começar a pagar o fluxo de recebível de locação durante 10 anos diretamente para a securitizadora. Então, esse é um fluxo simples para a gente tentar explicar aqui, na prática, o que é a securitização. Tá, então, só para eu entender melhor, vamos lá. Muita informação. A securitizadora, ela compra esse recebível dessa empresa? E gera a liquidez, ou são os investidores que eles geram a liquidez? Um ótimo ponto, né? Mas falando do ponto de vista macro da transação, os investidores geram a liquidez, mas através da securitizadora. Por quê? E a securitização é justamente isso. Não é que o investidor ele está dando dinheiro diretamente para a empresa ou pool de empresas, enfim. Ela dá os recursos através de um instrumento emitido pela securitizadora, então o investidor está comprando um ativo emitido pela securitizadora, mas cuja destinação desse dinheiro é muito clara. Qual que é? É comprar esses ativos dessa empresa. E aí, qual que é o benefício para o investidor? Principalmente, garantir a segregação de risco do pool de recebíveis para com a empresa que está vendendo esse recebível para a securitizadora e garantir que você tem um terceiro independente que vai olhar para esse fluxo de recebíveis ao longo do tempo para garantir toda a proteção, governança, transparência e controle desses recebíveis para o investidor se sentir confortável em alocar nesse tipo de estrutura. Legal. Ficou bem claro. E de maneira simples, assim, qual que é o papel de uma securitizadora no mercado financeiro? Basicamente, para os instrumentos de securitização, só ela consegue viabilizar, só ela pode ser um emissor de um CRA, de um CRI ou de uma debênture de securitizadora. Então, todo e qualquer cliente que tiver uma estratégia de fazer captação via securitização, quando a gente está falando de securitizadora, obrigatoriamente ele só vai conseguir fazer isso através de uma securitizadora mesmo, porque ela é uma entidade legal e fiscalizada pela CVM para esse tipo de atividade. Então, se a BRF quiser fazer um CRA, por exemplo, ela só vai conseguir fazer isso através de uma securitizadora. A BRF em si, ela não pode emitir um CRA diretamente ela sem o uso de uma securitizadora. E isso é legal, né? Você falou de CRI, de CRA. Quais são os tipos de ativos que podem ser securitizados e quais são os mais comuns no mercado brasileiro? Eu vou começar pelos mais fáceis e óbvios, mais
estão mais aí na boca do povo, inclusive pessoa física, e depois eu conto dos outros e um pouco a evolução da regulamentação, que eu acho que é legal dar esse pano de fundo, tá? Mas o CRA, basicamente, a gente está falando do Certificado de Recebível do Agronegócio, né, um título emitido pela securitizadora e que é um título incentivado. Tá? O que significa isso? Ele é um título que goza de isenção fiscal para investidor pessoa física. Tá? Como o próprio nome indica, ele está correlacionado ao agronegócio. Tá? Então, quais são as possibilidades de empresas dentro do agronegócio que podem fazer emissões de CRA? A gente gosta de usar conceitualmente três grandes verticais para falar de emissores de CRA no mercado brasileiro, tá? O que a gente chama de antes da porteira, que é o player, é a empresa que produz insumos para o produtor rural desenvolver a sua atividade, tá? Então pode ser desde uma empresa de fertilizantes, desde uma empresa química de defensivos agrícolas, ou desde cooperativas, ou revendas de insumos. São esses players que estão antes da porteira, mas tem um relacionamento com o produtor rural. Sempre quando a gente fala de CRA, sempre você vai buscar como centro no CRA uma relação entre as empresas que estão emitindo CRA e o produtor rural. Então, quem está antes da porteira, como fornece insumos para a produção rural, para que o produtor rural desenvolva as suas atividades. Para que seja sustentável, né? O negócio. Exatamente. Para que o produtor rural desenvolva suas atividades, esse player geralmente faz uso de emissão de CRA no mercado brasileiro. Então, essa é a primeira vertical. A segunda vertical é dentro da porteira. Dentro da porteira é, de fato, o produtor rural, tá? Então, o produtor rural ali que desenvolve suas atividades, seja um produtor de soja, um produtor de milho, algodão, esse cara, naturalmente, pela regulamentação, ele pode fazer uso da emissão de CRA. E aí, depois tem depois da porteira, tá? Que são todas as empresas que compram ou prestam serviço para o produtor rural, no pós-produção. Então, desde uma empresa de logística, um supermercado, por exemplo, todos esses têm uma correlação com o produtor rural e eles podem fazer emissão de CRA também. Tá? A gente teve algumas Eu não sabia dessa terceira parte, eu sabia da primeira e da segunda, a terceira eu não tinha conhecimento, legal. Então a terceira é um bom ponto, não só para imobiliário, mas recentemente a gente teve algumas mudanças na regulamentação que limitaram um pouco a emissão de CRA e de CRI no Brasil. Porque o que estava acontecendo é que o pessoal estava esticando muito a corda no sentido de falar que tinha essa relação com o produtor rural. Em empresas que você não reconhecia naturalmente com elo, com produtor rural, estavam fazendo emissões de CRA ou de CRI, no caso imobiliário. E qual que é a maior preocupação? É que como é um título incentivado, você sempre vai buscar na essência da lei do porquê que existe esse incentivo fiscal. E no final do dia ele existe para fomentar a produção rural. Então, se você está permitindo que empresas que tenham, por exemplo, grande parte da receita não correlacionada com a produção rural, mas tem algum relacionamento com o produtor rural, existiu uma preocupação de você desnaturar um pouco esse incentivo fiscal. Então, recentemente, a gente teve algumas mudanças na regulamentação sobre isso. Tá? Então, eu falei um pouco de CRA, agronegócio e essas possibilidades dentro da cadeia do agro como um todo, né? O antes, o dentro e o pós. Que é extremamente importante, né? É até engraçado. Eu gravei um podcast pra gente falar um pouco de economia. Aí a entrevistada falou, né, que o agro é a fazendinha do mundo. E eu gostei, isso ficou na minha cabeça, porque realmente né? O agro realmente move o nosso país e é extremamente importante. Então, o CRA tem um papel muito importante para o agronegócio aí, para realmente ajudar os produtores, ajudar todo mundo que está envolvido em relação a isso. Não, sem dúvida. E a gente vê o resultado disso no mercado de capitais. Se você olhar até 2016, 2017, o volume de emissões de CRA comparado com o volume de emissões de CRI, que a gente já vai falar um pouco das possibilidades, ele era infinitamente maior. Eu acho que teve primeiro um lado do ponto de vista de crédito dos investidores começarem a entender a importância, a dinâmica de como o agro opera, e um lado de muitas mudanças regulatórias que impactaram positivamente o amadurecimento desse mercado de CRA. Então a gente viu muito isso nesse recorte aí de 16, 17 para frente. Hoje a gente vê volume e quantidade de emissões de CRA muito parecido com volume e quantidade de emissões de CRI, né? E aí entrando agora um pouco nas estruturas de CRI, né? Como também o próprio nome indica, ele está correlacionado ao mundo imobiliário, tá? Também existe o incentivo fiscal. Quando ele foi criado, se entendeu que existia uma necessidade de fomentar o imobiliário no Brasil e por isso que criaram esse incentivo fiscal lá atrás, tá? Naturalmente, quando a gente fala de imobiliário, as pessoas sempre vão pensar em incorporadoras, construtoras,
mundo de loteamento, tá? Esses são os captadores tradicionais para esse mundo de CRI, tá? Desde uma incorporadora que está construindo uma incorporação residencial ou comercial, até, no meu exemplo, uma empresa que tem ativos imobiliários e faz locação desses ativos e quer antecipar esse fluxo de recebíveis ao longo do tempo, até uma empresa que constrói loteamentos, tá? Então, usualmente são esses os players que fazem emissões de CRI no mercado, tá? Mas engana-se quem acha que a gente restringe a possibilidade só aí. Empresas que tenham CAPEX imobiliário, quando eu falo CAPEX aqui é investimento imobiliário para algum projeto, alguma finalidade específica, como você tem essa correlação com o mundo imobiliário, essas empresas também podem fazer emissões de CRI. Então, um exemplo prático, uma empresa de capital fechado, que ela vai construir uma indústria, por exemplo, ela vai construir mais uma planta fabril e ela precisa levantar dinheiro para fazer esse investimento. Uma possibilidade, sim, seria fazer através do CRI. Antes, até essa mudança de regulamentação que eu falei para o CRA, que foi recente, coisa de 2, 3 meses para cá, toda e qualquer empresa que tivesse esse custo imobiliário a incorrer para frente, elas poderiam fazer uso, sim, da emissão de CRI. Só que como no CRA também existia a preocupação de não desnaturar a essência do incentivo fiscal, vieram algumas limitações nesse sentido. Então, empresas que tenham capital aberto e que não tenham pelo menos 2/3 da receita concentrado no mundo imobiliário, mesmo que tenham a finalidade de levantar recursos com objetivo imobiliário, essas empresas não podem fazer CRI, tá? Então, geralmente, a gente aqui está falando de CRI de uma possibilidade de empresa que não é tradicionalmente incorporadora, construtora, loteadora, mas que é de capital fechado e quer levantar dinheiro para alguma finalidade imobiliária. Essas empresas também podem emitir as figuras dos CRIs, tá? Então, a gente falou de CRA e de CRI. Tem um outro instrumento que se chama debenture, tá? As pessoas conhecem bastante debenture. Também é um instrumento emitido por uma sociedade anônima. A securitizadora, ela é uma sociedade anônima. Qual que é a diferença entre uma debenture emitida por uma empresa e uma debenture emitida pela securitizadora? A explicação está qual que é a função da securitização. De novo, garantir que um terceiro independente vai fazer a intermediação entre a empresa e o investidor e vai garantir o controle, governança e transparência em relação àquele pool de créditos através de uma estrutura de securitização. Então, se no agro, no imobiliário, a gente fala de fazer emissões de CRA em cima de créditos relacionados à cadeia do agro, CRI em cima de créditos relacionados à cadeia do imobiliário, a debênture de securitizadora, ela olha todo e qualquer outro tipo de recebível que não está relacionado a esses 2 primeiros mundos que eu comentei, tá? Então, pode ser desde um crédito mercantil, exemplo aqui, uma empresa que faz locação de notebook, por exemplo, locação de smartphone. Ela tem esses fluxos de locação ao longo do tempo e ela quer gerar liquidez em cima desses fluxos de recebíveis ao longo do tempo. Ela pode, sim, fazer uma estrutura de securitização via debenture. Ou uma empresa que presta serviços de manutenção para qualquer finalidade, tem contratos de longo prazo para essa prestação de serviços. A gente também consegue, através de uma estrutura de securitização via debênture de securitizadora, pensar uma estrutura que faça antecipação desse fluxo de recebíveis para essa empresa. E essa empresa, ela precisa ter um faturamento mínimo para conseguir emitir isso? Ou isso se enquadra para qualquer tipo de empresa? Legalmente falando, não. É uma questão de... Acho que tem 2 grandes variáveis, tá? A primeira grande variável é o tamanho da operação em si que a empresa quer colocar no mercado. Hoje você pode fazer uma operação de R$1 milhão, como a gente já fez, até uma operação de 2,5 bilhões, 3 bilhões, como a gente já fez. É uma questão de custo. O trabalho de deixar de pé, que é o trabalho de estruturação, o trabalho de você depois fazer a gestão, geralmente era muito parecido, tá? Principalmente a primeira parte. E como ele é muito parecido, você tende a querer cobrar a mesma coisa que você cobra de 1 milhão para uma operação de 2, 3 bilhões. Só que, se você quiser cobrar o que você cobra numa operação grande, numa operação pequena, a conta não vai ficar de pé. De todos os outros prestadores de serviço que a gente já pode comentar quais são os outros players envolvidos numa estrutura de securitizadora, tá? Então, acho que tem essa primeira variável, que é o quanto o cliente quer levantar de dinheiro e o custo envolvido para isso. E a segunda variável é muito mais relacionada ao apetite do investidor.
Tem investidor que vai olhar empresas que têm um faturamento acima de pelo menos 200, 300 milhões de reais. Tem investidor que tem apetite para olhar empresas que têm um faturamento abaixo desse patamar. Então, tem algumas variáveis que a gente coloca na mesa. E eu acho que tem um outro instrumento de securitização, só para fechar, a gente falou de CRA, CRI e debenture, que é o certificado de recebível. Tá? A debênture ela já existia para a securitizadora, como eu comentei, mas até um tempo atrás também tinha algumas dificuldades do ponto de vista tributário e tinha uma dificuldade também do patrimônio separado. O que é isso? Tá? Apesar de você ter a securitizadora para garantir essa independência do investidor vis-à-vis os riscos daquela empresa envolvida na operação, então a securitizadora está ali para intermediar, como eu falei, e garantir toda a proteção para o investidor, para CRA e para CRI você tinha a figura do patrimônio separado. O que significa dizer isso? É como se fosse um patrimônio de afetação no mundo imobiliário. A securitizadora podia ser uma única empresa, a securitizadora é uma empresa, um CNPJ, e ela fazia várias emissões. Então tinha emissão de CRA para a empresa A, emissão de CRI para a empresa B, emissão de CRA para a empresa C. Mesmo sendo as mesmas emissões da mesma securitizadora, os riscos eles eram segregados por conta dessa figura do patrimônio separado. Então, você tinha patrimônio separado específico para cada operação. Para CRA, para CRI, a securitizadora ela podia fazer várias operações, mesmo que uma dessas operações eventualmente desse problema de default, inadimplência nesses créditos que a securitizadora comprou naquela operação, se nessa operação A a gente tivesse problema, a operação B não poderia ser afetada por conta dessa figura legal do patrimônio separado para cada emissão de securitizadora. Para a debênture, isso não existia até um tempo atrás, tá? E aí a saída foi criar também um instrumento alternativo ao CRA e o CRI, que só olha agroimobiliário, que é o certificado de recebível. Se no CRA eu falo de certificado de recebível agro, no CRI eu falo de certificado de recebível imobiliário, no CR eu só falo de certificado de recebível. Então, aqui o que nos leva a entender que no certificado de recebível a gente pode securitizar também tudo como na debênture. Mas daí, quando ele nasceu, já existia essa figura do patrimônio separado. E aí, você estava falando da questão de inadimplência, né? Que eu tava pensando aqui, a securitizadora, ela traz essa segurança, né? Para o investidor. É claro, vocês conseguem minimizar esse tipo de problema. Isso? Sem dúvida nenhuma. Chance, né? Sem dúvida nenhuma. A gente não vai garantir que não vai ter inadimplência, porque faz parte do jogo. No final do dia, o investidor está comprando o risco de crédito dos devedores daquela carteira de recebíveis, né? E em determinado tipo de estrutura, apesar de o risco final ser o devedor do crédito, pode ser que o risco tenha um risco do próprio cedente da operação, seja porque ele tem um relacionamento com o devedor, seja porque esses créditos vão ser gerados ao longo do tempo pela estrutura de securitização. Várias estruturas contam com mecanismo de revolvência, como a gente chama. Então, às vezes, você também tem um certo risco relacionado ao cedente dos créditos. Apesar do risco final de adimplência de pagamento estar concentrado no devedor final do crédito, tá? Então, esse risco de performance de pagamento, ele vai continuar existindo. Mas qual que é o papel da securitizadora, de uma maneira geral? É garantir que existe um controle em cima dessa carteira, existe indicadores que foram pensados do ponto de vista de estrutura, e a securitizadora está olhando isso com muito detalhe, com muita tecnologia, para garantir que, se alguma coisa começar a desviar no meio do caminho, a gente está se antecipando para tentar, se não evitar um problema de pagamento, mitigar no máximo possível esse risco de performance de pagamento para dar essa proteção para o investidor. De novo, a securitizadora é sempre ciente aí de controle, governança e garantir que aquele pool de créditos que eu joguei dentro de uma estrutura de securitizadora para uma emissão de CRA, CRI, ele está protegido e coberto do cedente original, se assim a gente pode dizer. Perfeito, perfeito. E quais são os principais pilares aí da securitização? Como o isolamento de patrimônio, a separação de risco de carteira do originador, e como que isso funciona? Não, legal, a gente comentou de alguns, né? Então, essa segregação de risco através da figura do patrimônio separado, a securitizadora ser um ente totalmente independente em relação ao cliente, né? A securitizadora todas as securitizadoras de mercado, elas são grupos independentes de uma maneira geral. A securitizadora, ela é uma entidade fiscalizada pela CVM, tá? Ela não é uma instituição financeira, mas ela é uma empresa fiscalizada pela CVM pela natureza da sua atividade. E usualmente, e por isso que existe essa fiscalização da CVM, são empresas registradas na CVM numa categoria específica de registro dentro da CVM. Como uma companhia aberta tem que
prestar informações, esclarecimentos de forma periódica para a CVM, a securitizadora, usualmente, ela também tem um registro específico dentro da CVM que ela tem que prestar informações periódicas para a CVM e para o mercado de uma maneira geral. Então, mostra como é uma entidade muito regulada. E eu digo mais, tá? O FDIC, que já era extremamente regulado, as figuras de administrador, gestor, custodiante de FDIC, o mercado começou a perceber, e eu acho que isso é muito positivo para a evolução, para trazer governança e segurança, não só para os clientes, mas principalmente para os investidores de uma maneira geral, que eles precisam. A gente vê cada vez mais uma evolução das normas sobre a fiscalização em cima das atividades da securitizadora, né? Mais recentemente, não tão recentemente como essa alteração que eu falei para a CRA e para a CRI, mas a gente teve a resolução 60 da CVM também, que veio a disciplinar bastante a atividade da securitizadora para dar conforto para os investidores e para o mercado de uma maneira geral. Que isso é importantíssimo. Uma coisa que a gente comentou agora há pouco era sobre, o que você falou que é explicar, é sobre o processo, né? Os processos da securitização. E eu queria que você explicasse, assim, desde a origem dos créditos até a emissão dos títulos. Como é esse processo? Legal. Como começa o processo de estruturação, né? É o lado comercial. E aqui eu estou falando do processo como um todo, tá? Não só a securitizadora em si, onde a securitizadora aparece. Então, o primeiro aspecto é um cliente com uma necessidade de levantamento de recursos. Ele conta um pouco de como ele está do ponto de vista de estrutura financeira, o que ele tem de recebíveis para ser trabalhado numa estrutura de securitização. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você pensar qual que é a estrutura que mais se adequa a necessidade dele, né? As necessidades daquele cliente, exatamente. Tá? Quando se é apresentada essa estrutura, o cliente quer seguir. E aí você começa o processo de estruturação, de começar a deixar de pé a estrutura, aquela emissão de CRA, aquela emissão de CRI para aquele cliente. Só te cortar aqui, existe uma avaliação, né? Porque, por exemplo, eu posso procurar você, mas existe uma avaliação da securitizadora em relação ao cliente. Se, é tudo certinho, está tudo correto, se realmente vale a pena emitir um CRI, um CRA para essa pessoa? Sem dúvida nenhuma. A gente vai olhar tanto aspectos mais óbvios, que são reputacionais, risco de imagem, até aspectos do ponto de vista de estrutura de crédito da operação. Se o crédito que o cliente tem faz sentido a gente pensar uma estrutura de securitização, se aquela estrutura que o cliente está buscando e a gente minimamente pensou se vai ter apetite para colocação com os investidores, qual que é a estrutura, qual que é o nível de remuneração mais adequado, o quanto que eu vou precisar de garantia naquela operação, fora os recebíveis, para dar proteção para os investidores. Então existe sim todo esse trabalho de análise de viabilidade para ver se faz sentido seguir. Uma vez superado isso e a gente construindo uma estrutura, que a gente gosta de usar a palavra vendável para mercado, né? Aí a gente apresenta a proposta para o cliente e ele vê se ele topa seguir. Ele decidindo seguir com a operação, é o trabalho de estruturação ali mesmo do negócio, né? E aí você tem alguns aspectos envolvidos no trabalho de estruturação. O primeiro é o lado documentação. Você fecha com o cliente uma proposta, um term sheet, que você vai ter termos e condições gerais, mas a estrutura de securitização, para dar conforto para os investidores, naturalmente você tem alguns documentos que você precisa celebrar, com algumas regras, para disciplinar e regular como vai ser essa estrutura ao longo do tempo. De novo, pensa que a securitizadora está comprando um fluxo de recebíveis que vai ser recebido durante 10 anos. Apesar da empresa estar recebendo o caixa na largada, a securitizadora vai ficar carregando aquele pool de créditos durante 10 anos. Então, eu tenho uma série de documentos que a gente constrói e tem por função regular como vai funcionar esse processo ao longo do tempo. Tá? Então, você tem esse primeiro aspecto, que é a documentação, e usualmente você usa um escritório de advocacia para ajudar na construção desses documentos, na revisão, na consolidação dos comentários. Tem muita coisa negocial durante o processo de estruturação. Então, você vai discutindo os documentos e o escritório de advocacia está ali para consolidar e garantir que todas as partes tenham seus interesses ali defendidos e a gente chegue num caminho comum do ponto de vista de documentação. E a outra função, terminando esse aspecto da documentação, mas relacionado ao assessor legal, nessas estruturas também, o assessor legal ele emite um parecer legal, uma legal opinion para a operação, atestando que os documentos foram elaborados e ou revisados por aquele assessor legal, que a estrutura que foi pensada está refletida nos documentos, atende ao que prevê
a regulamentação, que todos os processos foram obrigatoriamente seguidos para que aquela estrutura ficasse de pé. Então, esse é o primeiro aspecto, que é documentação. Deixar a estrutura de pé, refletir o que foi pensado do ponto de vista macro, do ponto de vista jurídico. O segundo aspecto é a distribuição. Depois que você faz a estrutura, deixa ela de pé, você tem que procurar os investidores. Então, você entra no processo de roadshow. Você monta um material publicitário, que a gente chama material de roadshow, e você acessa os investidores. E vários tipos de investidores. Depende do tipo de instrumento que a securitizadora está emitindo e depende do tipo de risco que está dentro daquele instrumento emitido pela securitizadora. Então, você pode acessar desde um tradicional gestor de fundos, um family office, até uma tesouraria de um banco, private de um banco, ou uma plataforma que distribui diretamente para a pessoa física, que a gente chama mais de varejo. Essa é a distribuição. E tem um outro viés dentro do processo de estruturação que eu não comentei, eu entrei direto na distribuição, perdão, que é muito importante, que é a discussão dos aspectos operacionais na estrutura de securitização. Uma coisa é a gente refletir, do ponto de vista jurídico, os termos e condições da operação. Outra coisa é a gente garantir, do ponto de vista operacional, que as coisas vão funcionar. E eu digo mais, cada vez mais é muito importante você dar mais importância para esse mundo operacional do que antes, tá? Nos meus exemplos que eu dei anteriormente, foram exemplos que a gente está falando de poucos créditos numa estrutura de securitização. Mas tem operação que a gente tem dentro da Vert, por exemplo, que eu estou securitizando todo dia uma empresa, é uma operação de 30, 40 milhões de reais, parece uma operação de valor pequeno, mas são operações que estamos securitizando todo dia. A securitizadora está comprando dentro daquela operação 10 mil recebíveis por dia. São recebíveis de 30, 40 reais, por exemplo. A gente tem uma operação aqui que exatamente tem esse nível de pulverização. Qual que é a preocupação desse nível de pulverização? É garantir que você vai ter um bom controle em cima dessa carteira. E como que você consegue ter um bom controle em cima dessa carteira? Entendendo como todo o processo existe, desde o momento que aquele empréstimo nasceu, aquele recebível nasceu, até o momento de como você vai construir a cessão daquele crédito, a venda daquele crédito para a securitizadora, até o momento que como você vai controlar o recebimento desse crédito. São vários créditos sendo recebidos em N dias diferentes. Então, como a securitizadora vai conseguir conciliar isso muito bem, ela ou através de um terceiro, mas ela fazendo uma dupla checagem em cima do trabalho desse terceiro, até o momento que começar a dar problema, o que a securitizadora vai fazer, como que eu vou controlar uma diferença de um fluxo normal para um fluxo diferenciado, como eu vou garantir nesse tipo de carteira, que é muito mais complexa, informação diária para o investidor, transparência, governança, e você só consegue ter isso com muita discussão operacional de pessoas que conhecem muito bem desse mundo e com muita tecnologia também, que é o que a gente tem cada vez mais focado aqui dentro da Vert. Então, esse é um pilar mega importante. Uma pergunta, que é a questão de inadimplência, por exemplo. Como a securitizadora faz? Então, se tiver algum problema de inadimplência, qual o papel da securitizadora perante aos investidores? Legal, ótimo ponto. Primeiro, você tem triggers, né, índices que a gente fala dentro de uma operação para acompanhar a performance desses recebíveis, né, os pagamentos. Então, você procura, como eu falei, se antecipar em relação a eventuais problemas de pagamento. Você vai construir índices que, se um percentual da carteira tiver uma inadimplência superior a X%, ou se tiver uma inadimplência que está afetando determinada camada do investidor, geralmente naquele momento ali a gente já para de comprar crédito numa estrutura que eu vou comprando créditos ao longo do tempo. E aí eu chamo os investidores num processo formal de assembleia de investidores para discutir o que fazer. Tem operações que eu nem preciso fazer isso. Já está claro lá qual que é o mecanismo que a securitizadora vai adotar. Então, nessas estruturas que eu tenho uma carteira mais pulverizada. Tem outras estruturas que o risco está concentrado num único ou poucos devedores. Mesma coisa, também vai lá estar previsto na documentação o que tem que ser feito. A securitizadora, ela tem que estar ali para controlar e garantir essa comunicação e transparência com o investidor. E eu acho que uma evolução muito positiva do mercado é que, e era o que se esperava da securitizadora, é o que a gente sempre se propôs a fazer aqui dentro da Vert, é ter um olhar cada vez mais ativo mesmo. Não esperar você chegar naquele momento que você vai virar inadimplente dentro da operação, mas começar a identificar sinais antes para se proteger, chamar o investidor antes para ver o que vai fazer para, de novo,
Se não evitar o problema, mitigar no máximo possível esse problema para o investidor, tá? Ótimo. E mais uma outra pergunta, não sei se se a gente ia chegar em algum ponto isso, mas aí é uma curiosidade. Em que momento a securitizadora consegue ter lucro com as operações? Então, num CRA, num CRI, enfim, qualquer dessas operações que você falou, aonde a securitizadora tira o seu lucro? Ótimo ponto. A securitizadora, como eu falei, ela participa desse processo de emissão ou estruturação da operação para deixá-la de pé, tá? Tem operações que a securitizadora ela entra fazendo a estruturação, tem operações que você tem terceiros, a grande maioria, a securitizadora entra só como securitizadora da operação. Então, a securitizadora recebe, nesse processo inicial de estruturação, um FII que a gente chama na largada, que é um FII de emissão. Tá? E aí, acho que até concluindo, eu falei um pouco do processo de estruturação, né? Falei da estruturação, documentação, discussão operacional, falei da distribuição. Aí a gente chega no momento feliz. Eu estou fazendo a correlação porque eu já vou explicar qual que é a outra receita da securitizadora, né? A gente chega no momento feliz para a empresa, que é, a gente fez a captação, os investidores compraram a operação, que é o que a gente chama de ato de integralizar a operação, o CRA, o CRI, a debênture, enfim, e a securitizadora paga a empresa. Nesse momento, a empresa recebeu o seu dinheiro ali à vista. Mas a operação não morre ali. Isso que é muito, muito louco, né? Porque existe toda uma construção sobre o processo de estruturação, mas o grosso da operação, do ponto de vista de timing, ele está no pós, que é a gestão da securitizadora em cima desses recebíveis. Então, depois você faz originação, que é o lado comercial, estruturação, emissão, distribuição, emissão, você entra na gestão da operação. Então, você tem uma operação que o crédito que está embaixo daquela securitização pode ser um crédito que tenha prazo de 2 anos, tem operações aqui que a gente tem créditos com prazo de 25 anos. Então, a securitizadora ela garante, de novo, esse processo de administração e controle dessa carteira de recebíveis durante 25 anos. Então, a segunda receita da securitizadora, ela está na administração e gestão dessas carteiras durante o prazo da operação, até o vencimento da operação, que geralmente é casado com o prazo de vencimento do recebível que está embaixo da operação. Porque, na verdade, quando, por exemplo, ela compra um recebível, me corrija se eu estiver errada, ela compra esse recebível com um desconto, não? Ela compra com desconto, ótimo ponto. A empresa, no meu exemplo, que quer securitizar, né, antecipar o fluxo de locação, lá naquele exemplo inicial quando a gente começou, para ter um investidor interessado em comprar aquele tipo de recebível, ele tem que ter um incentivo para fazer isso. Qual que é o incentivo? Ele ter um deságio em cima desse recebível para ele receber uma remuneração ao longo do tempo, porque senão ele não teria nenhum incentivo. Geralmente, você vai pensar quanto você vai remunerar o investidor ao longo do tempo para você pensar qual que é o tamanho do deságio. Pode ser um CDI mais alguma coisa, pode ser uma inflação, um IPCA mais alguma coisa. Então, você constrói o quanto a empresa vai receber à vista numa estrutura que ela está cedendo uma carteira de recebíveis, né? Em cima de quanto eu consegui, o quanto eu preciso ter de deságio, qual que é a diferença que a empresa vai receber à vista, para garantir que eu, dando isso à vista para ela, o meu fluxo futuro de recebíveis vai garantir que o investidor tenha essa remuneração que foi prometida no instrumento de securitização ao longo do tempo. E tem mais algum passo que a gente esqueceu? Ou não? Acho que Não, foram todos, não? Foram todos. não, acho que é isso. Acho que assim, tem outros players que é importante a gente comentar, né? A securitizadora, ela é o emissor e quem garante esse controle desse pool de recebíveis ao longo do tempo e dá essa independência pro mercado, né? Mas você tem outros prestadores de serviço envolvidos que são bem importantes também para uma transação. Falei do escritório de advocacia, né? Um assessor legal. Mas você tem um agente fiduciário também, que é um prestador de serviço que tem como função defender os interesses dos investidores e também garantir não a fiscalização em si, mas zelar para que a securitizadora esteja fazendo a sua função dentro daquela operação, dentro do que foi combinado para aquela operação. Você tem um custodiante, por exemplo, numa operação de CRA, de CRI, e outros instrumentos emitidos pela securitizadora, cuja finalidade é garantir a custódia, a guarda dos documentos que representam o lastro daquela operação, por exemplo, na maioria dos casos. Você tem uma agência de classificação de risco em determinadas transações, você ter uma agência que estipule uma nota para risco de crédito daquela operação, como o Brasil, por exemplo, tem uma nota de classificação de risco pelas agências internacionais. Nas estruturas de securitização, você também pode ter essa agência de classificação de risco fazendo essa classificação de risco para mostrar para o investidor, nessa estrutura que foi pensada, a classificação de risco que a gente atribui é essa,
Geralmente você vê muito isso em operações que vão para a pessoa física, né, para varejo, você ter esse ente a mais que dá essa classificação de risco. Você tem obrigatoriamente um auditor, a securitizadora ela é uma entidade auditada e como eu falei do patrimônio separado, cada emissão da securitizadora é um patrimônio separado. É como se, apesar de ser um único CNPJ, cada emissão fosse um balanço da securitizadora, mostrando como está o ativo daquela operação, que é o que? O crédito que a securitizadora comprou, para ela é um ativo, é o que ela tem a receber ao longo do tempo, como está o passivo, que é o quanto a securitizadora precisa pagar para o investidor, porque ela é o emissor do CRA, do CRI, da debenture, e o auditor está ali para controlar um pouco isso, né? Garantir que a gente tem um balanço adequado, fiscalizado, enfim. Você tem um contador também. Se eu tenho um balanço, eu tenho que ter obrigatoriamente um contador, né? É bastante intermediário no meio, né? É Que bastante precisa para. intermediário. Mas isso explica do porquê que hoje é uma estrutura muito robusta e como evoluiu o mercado de securitização no Brasil, né? De novo, acho que você teve uma evolução regulatória, legislativa muito importante. Você teve um mercado cada vez mais olhando e entendendo esse tipo de estrutura de securitização. E você tem players que são sérios, que estão ali fazendo a sua função. Então, tudo isso, a soma de tudo isso contribuiu para uma evolução significativa no mercado de securitização no Brasil. FDIC já era muito maduro, mas, de novo, securitizadora, cada vez mais, a gente também está vendo avanços significativos. O quanto evoluiu e o quanto está evoluindo, né? O que tem de tecnologia aí, trazendo muito mais também segurança, transparência, redução de intermediário, blockchain faz isso, enfim, tem muita coisa boa vindo que vai ser aplicada aí ao longo do tempo. Queria te fazer uma outra pergunta, Gabriel, que são as últimas perguntas Não, aí pra gente encerrando o nosso podcast, que eu falei pra ele meia hora, gente, meia hora, mais ou menos meia tudo hora. bem. Mas quando o assunto é bom, a gente vai conversando, a gente nem vê o tempo passar. E assim vai. Mas eu queria entender de você, queria que você explicasse por que o investidor ele deveria considerar investir em títulos securitizados ao invés de investir diretamente em créditos de devedores individuais, por exemplo. Ótimo ponto, e a gente acabou deixando despercebido, mas também mostra do porquê que o mercado de securitização evoluiu muito no Brasil, tá? Quando a gente fala de securitização, de novo, a gente está comprando uma carteira de recebíveis de uma maneira geral, tá? Existem sim estruturas de securitização que o risco está muito concentrado num único ou poucos devedores, tá? Mas o grosso da securitização, o bonito disso é a pulverização, tá? E quais são os mecanismos que dão enforcement, protegem o investidor nesse tipo de estrutura pulverizada? Você pode criar camadas numa estrutura de securitização, tá? Numa emissão de CRA, de CRI, como acontece também no FDIC. Você pode emitir cota sênior, cota subordinada, uma mezanino, o que está no meio do caminho. Qual que é a diferença entre essas camadas para o investidor? O investidor que comprou uma camada sênior, ele tem prioridade no recebimento para o investidor que comprou uma camada mezanino e ou uma camada subordinada. Na prática, o que isso quer dizer? Se eu tiver uma carteira que deu default àquela carteira, eu tive problema de pagamento daquela carteira, se aquele default ele não foi suficiente para chegar na camada de cima, que é a camada sênior, esse investidor não vai ser prejudicado. Tá? Então, tem esse primeiro aspecto que eu acho que é interessante a gente mencionar. Nas estruturas corporativas, não é tão óbvio você pensar subordinação. Subordinação, geralmente, você está pensando... Existem outras formas de subordinação em estruturas corporativas. Mas quando a gente está falando de créditos com natureza pulverizada, a subordinação é um bom caminho para garantir proteção e diferenciação também. Porque você pode ter um investidor que tem mais apetite a risco, vai entrar numa mezanino, numa cota subordinada, e você vai ter investidor que vai ter menos apetite, que é um negócio mais plain vanilla, ele vai entrar numa cota sênior. A segunda característica da pulverização é que é aquele velho ditado, né? Quanto mais pulverizado, menor o risco. Quanto mais concentrado, maior o risco. Então, eu diria que vale muito mais a pena hoje investir numa operação bem construída, com bastante pulverização, e tem N formas para você garantir essa pulverização, do que uma estrutura com risco corporativo. Vamos pegar aqui o exemplo da Americanas. Tem N fatores que podem explicar o que aconteceu com a Americanas. Mas numa estrutura que você tem múltiplos sacados, múltiplos devedores dentro da carteira, se um eventualmente der default, você está minimamente protegido, porque você tem uma grande pulverização ali, você está menos exposto ao risco de uma única inadimplência, né? E também tem essa questão da subordinação que eu comentei. Então, hoje, as estruturas pulverizadas, eu entendo que elas são muito mais seguras, se bem desenhadas naturalmente,
e que tem um sponsor ali, quem está cedendo o crédito, originando o crédito para a securitizadora, que tem um alinhamento também dentro da estrutura. Seja porque ele está entrando numa cota subordinada, nessas estruturas pulverizadas, geralmente quem assume o primeiro risco, quem está naquela camada menos protegida, é a própria empresa que está participando da operação. Isso é importante porque Sim. mostra que ela também vai estar alinhada em originar bons recebíveis ou ceder bons recebíveis para dentro da estrutura. Ela vai estar alinhada em também garantir uma boa cobrança daqueles créditos. Então, acho que essas estruturas pulverizadas, ela tem essas belezas que dão muito mais proteção para o investidor do que em estruturas com risco corporativo. Com certeza. Agora, indo para a última pergunta, eu queria falar um pouquinho de futuro com você. Queria entender quais tendências que você vê para o futuro da securitização no Brasil e também no mundo, principalmente considerando esse momento, né, de inovação e desenvolvimento tecnológico aí que a gente está vendo a partir da tokenização. Até a gente estava comentando antes de gravar aqui sobre tokenização. Legal, ótimo ponto. É que, assim, a gente já comentou, acho que é uma evolução cada vez mais profunda no mercado de capitais via securitização, né? Um exemplo que a gente traz é como o BNDES ele era relevante na concessão de crédito e como a matriz mercado de capitais cresceu frente a frente ao BNDES. Acho que é um caminho sem volta. A gente viu uma evolução muito grande nos investidores, muitos gestores de fundo, cada vez mais, muitos family offices, mas muitos gestores de fundos independentes. O mercado de crédito privado ele cresceu muito no Brasil, então isso fomenta muito estruturas e dentro disso, securitização. Acho que um caminho que está correlacionado obrigatoriamente com escala. Não adianta você ter apetite do investidor se você não olha a escala e segurança disso no longo tempo. Cada vez mais padronização das coisas, tá? E aí a padronização entra no aspecto lá da estruturação de documentação, então você ter cada vez mais documentos padronizados, cláusulas padronizadas, para que você, primeiro, simplifique o processo de estruturação, sem dúvida nenhuma, mas para que você, especialmente, dê mais segurança para os investidores, para que os mecanismos construídos numa estrutura sejam equivalentes em estruturas semelhantes. Então, acho que a padronização, é um caminho meio que sem volta. A gente tem lutado muito por isso dentro da Vert, padronização da documentação, padronização operacional. Um outro aspecto que a gente vê cada vez mais é o uso muito da tecnologia para garantir transparência, informações com periodicidade cada vez menor para o investidor, né? Menor no sentido de divulgar o mais rápido possível para o investidor, essencialmente online, tá? O investidor não quer ficar esperando 30, 60 dias para receber uma informação sobre a sua operação. Ele quer ter acesso online à sua informação. Você só vai garantir isso com muita tecnologia e as coisas padronizadas também. Oferecer soluções tecnológicas padronizadas para você garantir isso. E acho que o último tema que é relevante e está totalmente em linha com vocês é a tokenização. Eu acho que a tokenização tem um aspecto fundamental em garantir essa padronização, não só do ponto de vista jurídico, quem sabe a gente não precisa nem ficar revendo contratos de 70, 80, 100 páginas, mas do ponto de vista operacional, num aspecto de garantir a unicidade das coisas, como o recebível vai nascer, como ele vai ser securitizado, quais são os mecanismos de registro desse recebível, estruturas de blockchain, por exemplo, e com isso algumas consequências, né? A primeira é eliminar intermediários, que tem a função ali que é importante sim hoje no que é o mercado brasileiro para garantir proteção, mas que ainda estão sujeitos aos riscos, às falhas e a tecnologia de tokenização acho que vem para garantir esse conforto e essa segurança pro mercado. Para ambas as partes, né? Uhum. Sem dúvida. E eu acho que, não só para o mercado brasileiro, acho que a tokenização vai ser muito importante. E a tokenização principalmente do crédito em si, tá? Acho que é mega importante essa tokenização principalmente do crédito. O instrumento em si também é importante, mas essa parte do crédito, de como ele nasce, como ele vai ser controlado, onde ele vai ser registrado, essa unicidade através de tokenização, acho que ela é mega relevante. Vai dar mais conforto para o investidor local, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a partir do momento que a gente consegue construir tudo isso, essa padronização, com muito uso de tecnologia que via tokenização, blockchain, enfim, eu acho que abre um caminho para investidores de fora do Brasil terem mais segurança para investir aqui. Porque a gente vai mostrar que é um mercado que está usando uma tecnologia que é segura, que dá conforto, que dá transparência, dá acesso às informações real time. Eu acho que esse é um pouco do desafio que existe hoje. Com tudo isso entregue, eu vejo que é um mercado cada vez mais escalável e com acesso cada vez mais a bolsos fora
fora do Brasil. É uma evolução, né, do mercado. Então, o que é legal as pessoas entenderem, um CRA vai continuar sendo um CRA, um CRI vai continuar sendo um CRI. A ideia, ela continua sendo a mesma. A tokenização vem aí trazendo uma tecnologia, né, trazendo toda essa parte que vai trazer mais transparência, mais segurança, mais redução de custo. Consequentemente, isso impacta, né, todos os lados, impacta o emissor, impacta o investidor, que muitas vezes vai ter uma rentabilidade até mais interessante de investimentos, porque por essa redução do intermediário. Então, tem diversas vantagens aí a tokenização, é um mercado que eu venho falando aqui em vários podcasts, tem estudos, eu acredito que JP Morgan, enfim, Citibank, apontam aí que o mercado até 2030 de tokenização é um mercado de trilhões de dólares, então a gente vê aí realmente tudo sendo tokenizado, o Banco Central querendo tokenizar a nossa economia com Drex, então a gente vê que isso é inevitável, isso está acontecendo. Sem volta, né? Exatamente, é uma evolução, é muito legal e a gente vai continuar precisando de tudo continua funcionando igual, um CRI, um CRA, um certificado de recebível, mas a tecnologia vem para melhorar toda a eficiência, né, da estruturação desses CRIs, desses CRAs. Enfim, então um momento muito promissor, um momento de evolução de mercado. E, Gabriel, eu queria agradecer muito por você dar essa super aula. Eu aprendi muito com você hoje, muito, muito mesmo. Eu que aprendo com você todos os dias. Eu aprendi de verdade, assim, foi muito legal o bate-papo. Eu nem vi o tempo passar, passou rápido demais. Então, eu só tenho a agradecer. Eu queria que você falasse das suas considerações finais, comentasse como as pessoas encontram a Vert, Vert Capital, né? Antes eu falei Vert, antes de fazer o podcast, mas a Vert Capital nas redes sociais. Legal. Primeiro, muito obrigado. Foi ótima oportunidade. A gente também não viu o tempo passar e acho que isso é muito bom. Acho que foi um bate-papo mega descontraído. Acho que a gente foi para um lado técnico, mas também foi para um lado muito informal. Isso é muito importante para quem não conhece de securitização. Securitização não é um bicho de 7 cabeças. Parece complexo, é um nome que é estranho, mas a gente está aqui para tentar simplificar. Agradeço muito a oportunidade, legal que a gente está aqui tentando disseminar conhecimento, podem contar com a gente, muito legal a iniciativa. E a Vert está à disposição, que todo mundo precisar, fique à vontade para entrar em contato através dos nossos canais, a gente tem o LinkedIn, a gente pode ser achado no LinkedIn como Vert Capital, depois a gente pode passar o link, no Instagram também, ou através dos nossos telefones, através do nosso site, também acho que é só pesquisar no Google Vert Capital, Vert Securitizadora, as pessoas vão conseguir ter acesso ao site, mas a gente passa todos os links depois. Legal. Gabriel, obrigada. Foi super didático, como você falou, parece um tema complexo, mas você fez esse tema complexo ficar super didático, então ficou muito claro aí para o pessoal entender um pouco mais o processo de uma securitizadora, como funciona. Então eu gostei muito, muito mesmo. Pessoal, acompanhem ali nas redes sociais também, acompanhem descomplique.com.br, lá a gente tem muito conteúdo sobre o mercado de crédito, mercado de capitais, sobre tokenização, para vocês entenderem sempre mais. Nosso objetivo aí é realmente educar. A partir do momento que a gente educa as pessoas investem melhor, entendem mais o que estão fazendo. Então, o objetivo realmente é sempre comunicar e melhorar aí o desempenho de todas as partes. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Semana que vem tem mais. Gabriel, muito obrigada novamente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.